Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Estamos no sexto dia, um dia tão importante, uma mensagem maravilhosa para nossas vidas, que o Espírito Santo venha acrescentar em nós, trazer discernimento de espíritos e dos espíritos para as nossas vidas, para que nós sejamos esclarecidos acerca daquilo que enfrentamos, daquilo que nos cerca, do que no mundo espiritual está ao nosso redor e às vezes nós não discernimos, não entendemos. Então o discernimento de espírito é trazer o entendimento do que está acontecendo naquele momento, qual é o espírito que está atuando, o que está vindo sobre nós, o que está direcionando até nós. Vê que maravilha, né? O Espírito Santo de Deus está conosco e ele nos deixa isso, como Jesus se preocupou, porque Jesus e Deus Pai sabia que nós precisaríamos do Consolador, deste advogado fiel, e ele nos traz um discernimento de espírito. Nós vamos iniciar falando sobre os Salmos, que diz: ouve Deus o meu clamor, atende a minha oração, desde o fim da terra clamarei a ti. Quando meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Amados, nós vemos que o salmista pede que Deus ouça o clamor que ele dirige a ele. Atende a oração. É isso que nós vamos pedir a Deus. E ele diz que de todos os cantos da terra, desde o fim da terra, ele clama a ti. E quando o coração estiver desmaiado, decaído, entristecido, sem forças, ele pede para levá-lo à rocha que é mais alta do que ele, porque ele crê, e ele nos diz isso, que Deus tem sido um alto refúgio para ele e uma torre forte contra o inimigo. Deus Pai amado, ouve, ó Deus, o nosso clamor também, o nosso pedido de socorro, a nossa oração. Nós clamamos em todos os lugares onde cada um de nós estiver. Nós estamos clamando a Ti, no mesmo propósito de jejum e oração. Olha, atenta para os nossos corações quando eles estão desmaiados, enfraquecidos, decaídos, entristecidos. E nós te pedimos, Deus, e entendemos que somente o Senhor pode nos responder e nos aliviar esse estado de coração. Nós também te pedimos, Senhor, leva-nos espiritualmente, leva o nosso coração, o nosso espírito, uma rocha que é mais alta do que nós, ao Teu Filho Jesus Cristo. Pois nós queremos, Deus, que também o Senhor é o nosso refúgio, nosso socorro presente, a nossa torre forte contra os inimigos, contra tudo aquilo que não provém do Teu Santo Espírito para nossas vidas. Nós hoje, Pai, através dessa oração, iniciamos repreendendo todas as investidas do inimigo contra nossas vidas, nossa casa, nossos sonhos, projetos, conquistas. Repreendemos toda ação do inimigo, todos os dardos inflamados do inimigo contra nossas vidas, contra a nossa casa. E quando nós falamos, Deus, contra a nossa casa, nós sabemos, Pai, que é contra tudo que diz respeito a nós. Assim também contra tudo que diz respeito às pessoas que nós colocamos neste jejum, as pessoas que nós incluímos neste propósito, que cada um de nós incluiu neste propósito, Pai. Que a casa dessas pessoas, que as vidas, os sonhos, as conquistas, sejam alcançadas por Ti também, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te suplicamos, Pai. Em nome de Jesus, entregamos a Ti esses propósitos, porque a nossa fé é inabalável, nós cremos em Ti e buscamos em Ti o discernimento do Espírito Santo, para que Ele venha fazer diferença em nossas vidas, esse dom tão precioso, que venha fazer diferença em nossas vidas e tudo aquilo que nós venhamos a realizar a partir de hoje, a partir desses 40 dias de oração. Assim te pedimos que o Teu Espírito Santo nos alerta a todos os momentos, para que nós saibamos discernir o Espírito que está agindo nas nossas vidas, discernir o que vem do Teu Espírito Santo, o que não vem, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vemos, amados, que já lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 6, diz:
Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho, sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, vê que ele diz que bendito nós seremos ao entrar e ao sairmos, porque nós buscamos a oração em Deus. Deus, me direciona agora, guia os meus passos, o caminho, a minha entrada, a minha saída, a minha chegada de casa, a minha saída de casa. E que os nossos inimigos que se levantam contra nós, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão da nossa presença. Vê que por um caminho eles vêm. Vê como Deus é perfeito, mas por 7 caminhos eles serão expulsos, fugirão, serão retirados, baterão em retiradas na nossa presença. Por isso, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais um fôlego de vida que o Senhor nos deu, por este 6º dia de propósito de jejum e oração. Te pedimos mais uma vez discernimento para agirmos de acordo com a tua vontade, com o que o Senhor faria e como o Senhor faria, baseados e embasados neste propósito, nesse pedido e nesse dom do discernimento. Então, Pai, ensina-nos a agir e enfrentar as adversidades como Jesus o faria. Coloque em nosso coração, em nossos lábios, os sentimentos e as palavras de Jesus. E que seu Santo Espírito guie nossos passos, ilumine nossos passos. Porque por mais que, mesmo que eles venham contra nós por um caminho e fugirão contra 7, porque nós temos a Ti, mas nós precisamos que o Senhor guie os nossos passos através do Espírito Santo. O discernimento de espírito é um dom espiritual que nos permite, então, discernir, examinar nossas atitudes, examinar nas outras pessoas o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é de natureza de Deus, natureza divina, ou o que é do maligno. Esse dom também, ele nos traz, olha só que lindo, ele nos faz identificar qual é o espírito que está impulsionando ou está influenciando uma ação contra nós, uma situação contra nós. Ou também um desejo, uma decisão nossa que precisamos tomar, que nós saibamos ou que nós venhamos aconselhar ou que alguém direcione um conselho a nós. Quando nós vamos aconselhar, que o Espírito Santo nos dê a sabedoria no momento, mas quando venham nos aconselhar, quando vem uma palavra ao nosso encontro, nós sabermos discernir que é o Senhor que está falando conosco. E saber que isso significa não apenas fazer escolhas, mas também compreender as implicações, as consequências de cada decisão em que nós não te consultamos, Pai. Isso é pedir o discernimento de espírito. É um dos dons espirituais concedidos a nós, através de Jesus. Ele nos capacita, ele leva a distinguir o que é real do que é aparente, da verdade e o que é mentira. Isso está em Atos 16, versículo 16 ao 22. Vê que, olha só como ele nos dá esse discernimento do que é verdade e do que é mentira. Mais do que isso, nós temos tudo nisso, tudo. Saber que nós descobrimos o que vem de Deus, de natureza humana, ou de repente uma natureza humana ferida, ou de espíritos ruins, nas pessoas, nos lugares, nas coisas, ir em contra da verdade, não permitir que essa mentira e esse engano nos atinja. Esse discernimento espiritual, ele é tão vital nas nossas vidas, porque ele também nos ajuda a cair em armadilhas do inimigo, nos protege dos falsos ensinamentos, nos guia no caminho da verdade. Vê que maravilha isso. Nós temos esse discernimento através de Deus Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Nós temos exemplos, vê que Neemias, quando ele está construindo os muros de Jerusalém, por 4 vezes, os inimigos, Sambalate, Tobias, enfim, procuram Neemias, ele lá ajudando o povo, e diz a Bíblia que em 52 dias
todo o povo se uniu e reconstruíram os muros. E isso despertou inveja, ciúmes, e os maus espíritos, os malignos, não queriam que isso acontecesse. Sabia que se os muros fossem restaurados, a cidade de Jerusalém voltaria a se reerguer, seria protegida. Tanto que depois nós vemos que Esdras vai e reconstrói o templo, e sabiam que viria a palavra de Deus, seria pregada a palavra, se reuniriam para orar, eles teriam uma força espiritual que viria de Deus. Então eles vão por 4 vezes tentar tirar Neemias, que como líder estava ali à frente da reconstrução dos muros, tinha chamado para fazer isso. Vê que numa das mensagens foi falado sobre a liderança, eu creio que ontem, a importância de como nós agimos como líderes, independente da situação, como mãe, como mulheres, como esposa, como funcionários, a profissão que nós exercemos. E Neemias estava ali exercendo uma função, uma missão de liderança. E por 4 vezes ele sofreu ataque. E nas 4 vezes ele respondeu a mesma coisa, que ele estava empenhado numa boa obra. Ele não cedeu aos convites do inimigo. Então nós precisamos estar atentos. Às vezes nós estamos mal, coração decaído, coração enfraquecido, e nós cedemos a convites dos inimigos. Cedemos a convites que são disfarçados, com boa aparência, para nos enredar, para ao invés de tirar aquela tristeza, fortalecer os nossos corações, no final nos deixam pior. E Neemias sabia que se ele cedesse, seria a ruína novamente daqueles muros. Então nós precisamos estar atentos. Quais os muros que cercam nossas vidas, nossa casa, nossos sonhos, nossos projetos, nossa aliança de casamento. Atentais à aliança de casamento. Quantos casamentos com alianças enfraquecidas, algumas trincadas, vamos dizer. Porque os muros, que a oração, o jejum, a busca de Deus Pai, ir para a igreja, porque Jesus instituiu a igreja, nós precisamos congregar. Quantos casais estão assim porque enfraqueceram os muros? E nós estamos nesse jejum e oração, fortalecendo os nossos muros, os muros da nossa casa, das alianças e casamentos, das nossas vidas, sonhos e projetos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus tem sonhos sem promessas, mas elas não acontecerão não por causa de Deus, elas só não acontecerão por causa de nós, das nossas atitudes. Portanto, estais atentos aos muros, quais que estão cercando a tua vida, a tua casa, teus sonhos, aliança e casamento. A partir dali virão as consequências, abençoadoras ou não. Nós vemos que Jesus, quando ele fala aos seus discípulos sobre os fariseus, ele diz para os discípulos: porque a vós, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Vocês têm o discernimento. Mas aqueles, se referindo aos fariseus, não lhe é concedido. A eles não chega esse conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Por quê? Porque eles não querem. Então os muros dos fariseus também eram outros. Mas os muros dos discípulos de Deus, de Jesus, eram embasados em Jesus, nos ensinamentos de Jesus. É isso que tem que cercar e cercear as nossas vidas. Porque os inimigos poderão rodear todos os projetos, casas e sonhos, mas não enfraquecer, não se infiltrar. Porque a Bíblia diz que o inimigo está a rodear a terra, mas ele só atinge aquele que permite. Então, jejue e ore, para que você tenha o conhecimento do reino dos céus e viva o reino dos céus aqui na terra. É isso que Deus quer para nós. Nós temos esse poder, nós temos isso delegado a nós através de Deus Pai, o reino dos céus, para viver aqui na terra. Tudo que compreende o reino dos céus. Em Mateus 16, versículo 16, Jesus recebe essa resposta. Quando Pedro estão ali tentando saber quem é Jesus, quem é ele, quem tu és. Aí Pedro recebe o discernimento, a revelação do Espírito Santo e diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então glorificou o Pai, porque ele discerniu quem havia revelado a Pedro
quem realmente era Jesus. E foi Deus Pai, o Espírito Santo de Deus. Vê que Pedro, ele recebeu do Espírito Santo de Deus o discernimento, a revelação, a confirmação de quem era Jesus. Nós temos um exemplo em que, numa luta, numa batalha muito triste, aliás, 2 exemplos. O primeiro nós vamos ver sobre Estevão, lá em Atos 7. Estevão está sendo apedrejado, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio de dons, de fé, de maravilhas, dos dons espirituais, e começam a apedrejá-lo justamente por isso. E às vezes você é apedrejado porque você tem em ti mesmo, pelo vaso de honra que você é, pelos dons espirituais que estão em ti. Às vezes não precisa nem revelar, tu está ali na tua, tranquilo, vivendo tua vida, fazendo o habitual ou a tua vida do cotidiano, mas cheio do Espírito Santo. E quando você precisa usar esse dom, Deus permite que você use, mas para aqueles que querem ouvir. E às vezes aqueles que não querem, numa situação, Deus é quem sabe. Mas às vezes nós somos apedrejados com palavras, ciúmes, invejas, palavras lançadas, que não aconteça isso, que não receba aquilo, que não tenha vitórias, que não tenha conquistas. E Estevão estava acontecendo isso, ele estava sendo apedrejado por tudo que ele tinha recebido de Deus, que fazia parte do seu coração, cheio do Espírito Santo, a sua alma cheia de Deus. E eles começam a apedrejar o corpo de Estevão, de ciúmes, de inveja, de ira. E o que Estevão faz? Estevão não lança de volta para eles todas as palavras que cada pedra representava. Pedro simplesmente, com toda aquela dor, com cada pedra que ele recebia, ele leva os olhos aos céus e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o porquê que estão fazendo isso. Porque a nossa luta, na verdade, amados, nós sabemos, e diz em Efésios, que não é contra carne e sangue. Quando diz isso, se refere que não é contra pessoas, mas os espíritos que as pessoas permitem serem usadas para atrapalhar a vida dos outros, para atrapalhar esse mundo, para trazer tristezas, discórdias nesse mundo, ao invés de trazer paz. E Estevão discerniu, sabia quais eram os espíritos malignos que estavam aí contra ele. E mesmo assim, ele leva os olhos para os céus e depois, em seguida, também ele morre. Mas nós temos um outro exemplo que encerra isso, que fecha isso, que está em Lucas 23:34, quando Jesus diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Jesus sofreu humilhação, foi cuspido, foi expulso, foi excluído, recebeu tudo que é tipo de palavra. E nós que seguimos a Cristo, nós que temos o discernimento, a direção de Deus Pai através do Espírito Santo, às vezes nós estamos realizando ou agindo situações e as pessoas não entendem, e assim não entendiam Jesus também, não aceitavam, tinham uma inveja mortal de Jesus. E por fim Jesus é crucificado. O pior tipo de morte que um ser humano pode enfrentar. E Jesus, antes de dar o último suspiro, ele olha para Deus e diz, é a única vez que Jesus chama ele diz: Pai, perdoa os pecados, perdoa-lhes, Senhor, porque não sabem, perdoa, Deus Pai, porque não sabem o que fazem. E nós pedimos, perdoa, Senhor, Deus e Pai, porque tudo que vem contra nós, de atos impensados, atitudes impensadas ou não, perdoa mesmo assim, Pai. Perdoa, porque na verdade eles tinham inveja, ciúmes, ira contra Jesus, por tudo que Jesus era, pelos milagres, pelas maravilhas, pela mansidão, pelo amor, por tudo que ele ensinava. E às vezes nós sofremos as mesmas coisas, e isso diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós quando por minha causa serão injuriados, perseguidos e disserem todo mal contra vós. Vocês são bem-aventurados, porque antes de vocês assim mesmo, da mesma forma, sofreram os profetas. Assim, da mesma forma, sofreu Estevão, sofreu Jesus, sofreram tantos homens e mulheres de Deus. Então, amados, o que esse dom espiritual, esse discernimento espiritual nos ensina hoje? Nos leva a discernir como às vezes nós estamos agindo, porque nós temos a sabedoria
de saber que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que agir de acordo com o Espírito Santo de Deus, de acordo com os exemplos de Jesus. E o Espírito Santo faz nos lembrar. Esta é a vontade de Deus Pai para conosco. Mas também entender e discernir os espíritos malignos, as ciladas, as armadilhas do inimigo, orar, repreender, para que eles batam em retirada, para que eles não atinjam a nossa casa, que eles não atinjam nada que faz parte das nossas casas, nada que faz parte desses propósitos que nós colocamos para Deus hoje, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós recorremos a Ti. Recorremos, Pai, suplicando por esses pedidos de oração, que o inimigo tem impedido de alcançar propósitos que nós colocamos para Ti, que já poderiam ter sido alcançados. Mas nós sabemos que como Daniel sofreu investidas de anjos do mal, para que ele não alcançasse a resposta, o Senhor respondeu para ele e disse: Daniel, desde o primeiro dia em que você se empenhou neste pedido de oração, nesta oração, neste jejum, eu te ouvi. E assim é Deus conosco, Ele nos ouviu. Mas que nós te pedimos, ó Deus, nós cremos nisso, nós cremos na tua resposta, e que esses espíritos malignos, toda essa força do mal que tenta destruir todos os sonhos e os projetos que nós colocamos para Ti, Senhor, batam em retirada por 7 caminhos, que sejam espalhados, que eles percam todas as forças, que eles sejam anulados, que eles sejam aniquilados, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que os sonhos, os pedidos que nós colocamos para Ti, os propósitos de oração por nós e por vidas que nós sabemos que precisam e que estão neste propósito, Senhor, sejam alcançados por Ti, sejam selados pelo Teu sim, pelo Teu amém, pela Tua santa e perfeita vontade. Porque nós cremos, Pai, que antes mesmo do pedido o Senhor já tem a resposta. Assim como o Senhor tinha para Daniela a resposta antes mesmo do pedido, assim o Senhor tem para nós. Assim, por isso, Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Deus Pai, pelo discernimento espiritual que o Senhor deixou para nós através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Um beijo em seu coração.